Olá, pessoal, como vocês estão? Eu sou Niágara, psicóloga, arteterapeuta junguiana em formação e jornalista. E neste vídeo nós vamos ler a introdução do livro Pantanais da Alma. A gente vai fazer uma leitura comentada, então, sobre essa parte do livro. Aqui o autor, ele abre, né, com uma parte do livro Fausto, de Goethe, que Jung gostava bastante. Não nos é dado compreender diretamente a verdade, que é idêntica ao divino. Nós só a percebemos no reflexo, no exemplo e no símbolo, em aparições singulares e relacionadas. Ela se apresenta a nós como uma espécie de vida incompreensível para nós, e, no entanto, não conseguimos nos livrar do desejo de compreendê-la. Existe o pensamento, talvez uma fantasia que se repete, de que o objetivo da vida é alcançar a felicidade. Afinal de contas, até mesmo a Constituição dos Estados Unidos promete vida, liberdade e a busca da felicidade. Quem não almeja chegar em um dia distante àquela campina ensolarada onde, sem sermos perturbados, poderemos descansar, residir durante algum tempo e ser felizes? Mas a natureza, o destino ou os deuses têm outra ideia que interrompe constantemente essa fantasia. A separação, a discrepância entre o que queremos e o que sofremos como limitações tem perseguido a imaginação ocidental. Para Pascal, nada mais somos do que frágeis juncos que podem ser facilmente destruídos por um universo indiferente. Porém, ao mesmo tempo, somos juncos pensantes capazes de conjurar com esse cosmo. O Fausto, de Goethe, fala das duas almas que lutam dentro do seu peito, uma agarrando-se a este planeta rodopiante e a outra ansiando pelos céus. Nietzsche nos faz lembrar do dia em que descobrimos e lamentamos o fato de não sermos Deus. William Hazlitt comenta o seguinte: o homem é o único animal que ri e chora, pois ele é o único animal que é atingido pela diferença entre o que as coisas são e o que elas deveriam ser. Joseph Kent, em O Jogo das Contas de Vidro de Hesse, assim se lamenta: oh, se ao menos fosse possível encontrar o entendimento, se ao menos houvesse um dogma no qual acreditar, tudo é contraditório, tudo é tangencial. Não existe mais certezas, não existe nenhuma verdade. A litania que surge do hiato entre a esperança e a experiência é interminável. Sofrer estoicamente, reagir heroicamente ou lamentar nossa condição parece ser uma escolha onerosa, porém inevitável. Mas a psicologia junguiana e a prática disciplinada do desenvolvimento pessoal que ela promove oferece uma outra perspectiva baseada na suposição de que a meta da vida não é a felicidade, e sim o significado. Podemos vivenciar momentos de felicidade, mas eles são efêmeros e não podem ser criados pela vontade, nem ser perpetuados pela esperança. Em vez disso, a psicologia junguiana, bem como grande parte da rica tradição mitológica e religiosa da qual ela extrai muitos dos seus insights, afirma que são os pantanais da alma, as savanas do sofrimento, que fornecem o contexto para a estimulação e a obtenção do significado. Há 2500 anos, Ésquilo observou que os deuses determinaram um solene decreto, dizendo que é através do sofrimento que alcançamos a sabedoria. Sem o sofrimento, que parece o requisito epifenomenal para o amadurecimento psicológico e espiritual, permaneceríamos inconscientes, infantis e dependentes. Bom, eu vou fazer uma pausinha até aqui, só porque eu fiz um link aqui nessa parte que fala, né, que sem o sofrimento a gente continuaria infantil, inconsciente, dependente.
me veio muito o mito da Perséfone. Não sei se vocês conhecem, né? Que ela vivia, então, ela era jovem ali, né? Criança, adolescente, e ela vivia no mundo perfeito, né? Com a mãe Deméter. Então, ela tinha outro nome, depois que ela se tornou Perséfone, tudo isso, né? Toda uma mitologia. Então, a Perséfone, antes de se tornar a esposa, né, a rainha do submundo, esposa do Hades, ela era Coré. Ela era uma menina que vivia no mundo encantado ali, né, naquele mundo perfeito, que não tinha dor, que não tinha sofrimento, que era um mundo materno. De certa forma, ela vivia na inconsciência também do mundo real, né, ou da integralidade desse mundo. E ela tem um certo momento que ela é raptada pelo Hades, através de um acordo que Hades fez com Zeus, né? Enfim. Só que a Deméter, a mãe dela, não sabia que tinha isso aí, o acordo. Mas eu sei que, enfim, a Coré, ela é raptada, então ela tem esse sofrimento, que é o que o autor fala, né? Ela tem esse sofrimento que é ser arrancada desse mundo perfeito com a mãe. E aí ela desce ao submundo, ela desce ao mundo do Hades, e ali ela passa por sofrimentos até se dar conta, mas ela acaba se desenvolvendo ali. Né? Então ela acaba uh, integrando essas sombras, ela acaba conhecendo esse submundo e depois ela se torna rainha. Né? Ela aceita se tornar rainha, governar este submundo junto com Hades. Né? Então, ela passa dessa inconsciência e dessa infantilidade para se tornar rainha. Mas para fazer essa jornada, ela passa por um sofrimento muito grande. E muitas vezes na nossa vida é isso. A gente passa por sofrimentos que são muito difíceis, mas depois de um tempo a gente entende que aquele sofrimento ele foi importante para algo dentro de nós, né? Seja para nos desenvolver, seja para criar consciência sobre alguma coisa. Então, nem sempre o desenvolvimento ele é agradável. Muitas vezes, ou em algumas vezes, ele é traumático também, né? Bom, seguindo, tá? No entanto, muitos dos nossos vícios, apegos ideológicos e neuroses são maneiras de fugir ao sofrimento. 1 em cada 4 norte-americanos se identificam com sistemas de crença fundamentalistas, buscando, dessa forma, aliviar sua jornada com valores simplistas, preto no branco, subordinando a ambiguidade espiritual à certeza de um líder e à oportunidade disponível de projetar a ambivalência da vida sobre seus semelhantes. Outros 25 a 50% se entregam a algum tipo de vício, anestesiando momentaneamente a angústia existencial, apenas para vê-la implacavelmente retornar no dia seguinte. Os restantes escolheram ser neuróticos, ou seja, criar uma série de defesas fenomenológicas contra os ferimentos da vida. Essas defesas também encerram a alma em uma reação eternamente reflexiva diante da vida, que prendem a pessoa ao passado e não ao presente. Brevemente sobre essa parte, né? O que ele está falando? De certa forma, a gente acaba entrando em vícios, seja da ordem que for, seja de drogas ilícitas ou lícitas, vício de alimentação, né, de compulsão alimentar, vício de jogos, vício digital, vício de qualquer tipo de vício, né? Anestesiando momentaneamente a angústia. Então, a gente busca vícios para nos anestesiar. A gente produz sintomas neuróticos, que é, por exemplo, a ansiedade, é um sintoma neurótico,
né? Crise de pânico, por exemplo, né? São as neuroses, são sintomas que a gente produz muitas vezes. Porque no livro ele vai explicar um pouquinho, né? Melhor, assim. Mas de certa forma, a gente produz esses sintomas que nos causam sofrimento para que a gente evite um sofrimento maior, para que a gente não olhe para um sofrimento maior, que é a angústia desse existir, muitas vezes, né? Que é uma angústia profunda, uma angústia existencial, que é essa busca de si mesmo que muitas vezes a gente não consegue fazer, que é muito difícil às vezes para nós fazer isso, né? Encontrar esse eu profundo. E muitas vezes isso gera sofrimento e gera dor. E para não encarar isso, a gente precisa produzir outro tipo de sofrimento mais leve, entre aspas, para a gente não encarar esse outro sofrimento mais profundo. Mas o livro ele vai falar mais detalhado isso depois, tá? Então, de certa forma, a neurose, né, o sintoma neurótico, ele é uma forma de defesa do nosso organismo, né, do nosso psiquismo, né, do nosso organismo psíquico, né. A neurose, ela sempre é uma tentativa do nosso organismo psíquico, da nossa psique, de buscar a cura. A neurose é sempre uma forma da nossa psique de buscar a cura. E muitas vezes ela vem através do sofrimento. Por quê? Para que a gente possa olhar para esse sofrimento, dar atenção a isso. Porque muitas vezes são coisas dentro de nós que estão pedindo que a gente dê atenção e a gente não dá, e a gente não olha. A gente geralmente só vai olhar para alguma coisa quando aquela coisa está doendo. A gente só lembra que tem um rim muitas vezes, né? Quando aquele rim começa a incomodar, daí eu vou lá começar a tomar água, porque eu não tomo água no meu dia a dia, digamos assim, né? E na psique é a mesma coisa. Quando eu tenho algum problema dentro de mim e aquela coisa eu não tô olhando, não tô resolvendo, a psique desenvolve mecanismos neuróticos de produzir sintomas que façam que eu me ligue àquela coisa e investigando dentro do processo psicoterapêutico, a gente consegue descobrir qual é a raiz, né? O que é que está doendo, né? Mas essa é uma investigação, então, que a gente tem que fazer psicologicamente, né? Mais aprofundado, muitas vezes, né? Mas um outro comentário, assim, que eu acho bem importante, e depois eu acho que ele fala mais também sobre isso, sobre as crenças fundamentalistas. Então, ele fala, o autor, que muitas pessoas acabam se apegando em crenças fundamentalistas, seja de religião, seja de política, seja de alguma ideia socialmente construída, ideais, bandeiras, digamos assim, né? E a pessoa se apega naquilo ali, se fechando dentro daquilo, é uma forma de se proteger também. Mas de certa forma, quando eu tomo uma bandeira, seja ela qual for, para mim, e eu tomo como verdade absoluta, eu me isento do dever de refletir por mim mesmo, porque eu já tenho algo que reflete por mim, né? Então, aquilo me fecha dentro de algo que me protege, então eu não preciso dialogar muitas vezes, então eu não preciso entrar muitas vezes nessa reflexão existencial, né? Eu me protejo muitas vezes de uma angústia existencial porque eu não entro em contato com o diálogo sobre isso. Eu não olho para isso, eu não dialogo com isso, porque eu me protejo atrás dessa verdade absoluta que eu tomei para mim, né? Então, por isso que o autor fala sobre crenças fundamentalistas, porque isso acaba protegendo o indivíduo de pensar por si mesmo. E quando ele pensa por si mesmo, ele mergulha dentro de si mesmo para refletir sobre coisas existenciais importantes, muitas vezes isso causa essa angústia, isso causa muito desconforto. Então,
é muito mais fácil a gente se vincular e tomar como verdade absoluta algumas crenças, né, de bandeira, sejam elas quais forem, porque isso também nos protege. Então, isso também é uma forma de afastar essa reflexão mais profunda. Bom, gente, nesse vídeo eu vou ler com vocês até o início da página 11, só para completar a página 10. E aí a gente vai fazendo assim por partes, porque de fato é um capítulo que tem muitas informações, né? Só a introdução aqui são muitas coisas. Então acho melhor a gente ir fazendo por partes, tá? Pra gente não perder nada. Então vamos ali. Um antigo ditado diz que a religião é para aqueles que têm medo de ir para o inferno, a espiritualidade para aqueles que já estiveram lá. A não ser que sejamos capazes de contemplar a discrepância existencial que existe entre o que queremos e o que experimentamos, a não ser que abordemos conscientemente a tarefa da espiritualidade pessoal, permaneceremos para sempre fugindo, ou negando, ou pensando em nós mesmos como vítimas, amargos e miseravelmente inspirados com relação a nós mesmos e aos outros. O pensamento, o tema e a prática da psicologia junguiana é que não existe nenhuma campina ensolarada, nenhum caramachão repousante onde podemos dormir tranquilamente. Existem, ao contrário, pantanais da alma, onde a natureza, nossa natureza, pretende que vivamos grande parte da jornada, e de onde derivarão muitos dos momentos mais significativos da nossa vida. São os pantanais onde a alma é fabricada e forjada, onde encontramos não apenas o gravitas da vida, como também seu propósito, sua dignidade e seu mais profundo significado. Então é isso, gente. Acho que eu não preciso comentar essa parte, né? Acho que eu já falei bastante sobre isso. Mas lemos o resto no outro vídeo, seguimos a leitura. Acho que por hoje é isso. Deixem os comentários de vocês aqui, que a gente tenta abrir diálogo lá no Instagram. Acompanhem. Instagram é niagara.psi. Então, me acompanhem por lá. Vamos continuar conversando sobre isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima!